Com a proteção do Senhor, do Universo, declaro aberta a presente sessão, cumprimento meus colegas, o digno Procurador Regional Eleitoral e os servidores deste tribunal. Eu pergunto aos senhores se podemos considerar aprovada a ata da sessão de ontem. Então, está aprovada. Eu chamo a julgamento, em continuação de julgamento, é o número 2.1 da pauta física 57.429. É um recurso eleitoral, ação de investigação judicial eleitoral, captação ilícita de sufrágio, abuso, poder econômico de Primavera do Leste. Portanto, é da 40ª Zona Eleitoral. Tem como requerente o Ministério Público Eleitoral e também litisconsorte. Encontra-se Paulo Eromar Berces e a parte recorrida é o próprio Ministério Público, Antônio Marcos de Carvalho dos Santos, Luzinete Firmina Souza, Eli Faustino da Costa, Paulo Eromar, Vitor, Luiz, Henrique Alexandre e Emílio Divino. Também o Luiz Carlos Rezende Rodolfo também encontra-se no polo passivo. Esse processo é da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleja, onde já este plenário já enfrentou as preliminares, e no mérito o digno relator negou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral com relação às condutas dos recorridos previstas no artigo 41A e 30A da Lei de Regência 9.504/97. E aí deu provimento ao recurso de Paulo Eromar. O primeiro vogal, que é o do Dr. Luiz Aparecido Bortolúcio Júnior, acompanhou o relator, o desembargador Pedro Sacamur na sequência também, e posteriormente o Dr. Ulisses Rabaneda também acompanhou o relator. Nisso pediu vista, respectivamente, os Dr. Ricardo Gomes de Almeida e a doutora Vanessa Curti Perenha. E este magistrado aguarda o pedido de vista. Então, colho o voto do Dr. Ricardo Gomes de Almeida. Senhor presidente, eu vou me manifestar oralmente nesse processo. Peço que quando pedi vista em relação ao mérito, fiquei com dúvida por conta da quantidade exorbitante de litragem de combustível que foi distribuído no momento da carreata. Segundo consta no relatório e nos autos, foram cerca de 3 mil litros de combustível. Então a dúvida ali é se essa distribuição de combustível tinha sido de forma indiscriminada ou se ela obedeceu um mínimo de rigor no controle dessa distribuição de combustível. Confesso que fiquei na dúvida com relação às provas dos autos. Todavia, como me restou uma dúvida quanto à distribuição indiscriminada ou não, eu vou, em que pese achar a situação grave, né, se ficasse devidamente comprovado a distribuição indiscriminada, eu vou acompanhar o voto do eminente relator, pelo provimento do recurso. Não, sim, eu vou relembrá-lo, ele negou provimento ao recurso do Ministério Público Eleitoral. Como há 12 recursos, litisconsorte, e ele proveu o recurso do Paulo Eromar. Exato, é nesse ponto. Na realidade, eu estou acompanhando integralmente o voto Sim. do relator, em todos os seus sim. pontos. É porque o senhor mencionou apenas provimento, né? E aí tem uma parte que foi negado o provimento. É por isso que eu apenas lembrá-lo disso. Doutora Vanessa? Senhor presidente, vou me manifestar também oralmente nesse processo, e pela análise que eu fiz também dos elementos de prova, eu encontrei elementos que suportam, né, tanto a alegação do Ministério Público, como elementos de prova também no sentido contrário, o que gera uma dúvida. E o que ficou comprovado nos autos é que havia sim uma carreata
Isso com notificação do órgão de trânsito, isso está comprovado nos autos, notificação do órgão de trânsito, a contratação do posto, tem os contratos. E a única questão que realmente a gente poderia se debruçar e entender por ilegal a conduta seria se foi uma distribuição indiscriminada de bens, de benesses, né? E no caso, quanto do flagrante, foram apreendidos diversos tickets. Nos tickets tinha a quantidade, né, que era razoável, de distribuição de 5 litros para moto e 10 para carros. E nesses tickets estava escrito que era para carreata também. E no momento do flagrante também foi apreendida uma lista em poder de uma senhora, cabo eleitoral em questão, que tinha um controle de quem participaria ou não, de quem participaria e que recebeu o ticket. Então, isso foi apreendido também. O posto em si não tinha o controle, e que seria o controle prévio para do posto que tornaria assim, mais clara toda essa situação, né? O encaminhamento a partir dos diretores da campanha, né, dos responsáveis pela campanha, da listagem prévia, e somente esses carros veículos, enfim, poderiam ser abastecidos. Esse seria o ideal. Então, eu entendo assim que enquanto for permitido a distribuição de combustível para estes eventos políticos, torna muito difícil para a Justiça Eleitoral fazer análise concreta dessas situações, daquilo que ultrapassa a legalidade, né? Então, infelizmente, se pensando assim num panorama onde isso seria possível e adequado e fácil, tornando mais fácil para a Justiça Eleitoral controlar, seria restringir a possibilidade de doação do combustível somente para os prestadores de serviço da campanha, e quem fosse apoiador que acompanharia com seu próprio recurso, porque daí facilita. Infelizmente, quando você se autoriza essa situação de não é permitido sim a distribuição, tem aqueles que participam só para poder ganhar o combustível. Então, isso tudo vai ficando muito complicado na hora da prova. Então, e aí, assim, neste processo eu pude visualizar isso. Então, nós temos um permissivo onde se autoriza a distribuição desse combustível de forma controlada, e depois nós temos a situação concreta onde essas provas são precárias. Então, eu não senti segurança em manter a condenação pelo abuso do poder econômico, bem como pela captação ilícita, e de forma que eu acompanho integralmente o voto relator. Essas ponderações que a senhora faz, elas são bastante úteis, né, e merecem uma reflexão em buscar um aprimoramento, né, da norma que contempla essa possibilidade de assim se proceder, né, porque senão, como foi assinalado, fica muito difícil a essa justiça especializada, né, no limite do próprio processo, você obter uma prova mais contundente, mais esclarecedora do que efetivamente tenha ocorrido, né? Então, isso fica registrado para que a todos aqui, se possível, nos próximos pleitos, né, nós tenhamos já esse cuidado em relação a essa questão que faz parte deste processo, e talvez encaminhar até sugestão ao Tribunal Superior Eleitoral. A exemplo dos 2 colegas que pediu vista, eu também acompanho o digno relator. Com isto eu proclamo o resultado. O Tribunal, por unanimidade, acolheu as preliminares de legitimidade passiva e no mérito,
recolheu a preliminar, né? São várias, são duas, as preliminares de legitimidade passiva e no mérito, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Eleitoral e proveu o recurso interposto por Paulo Aeromar, nos termos do voto do relator em dissonância com o parecer ministerial. Na sequência, coloco em mesa para apreciação de todos da pauta eletrônica os 1498, é uma prestação de contas, cargo deputado federal, eleição do ano passado, tem como requerente o José Edivaldo de Oliveira, o parecer escrito para considerar não prestado, me parece que a questão é bastante singela. A relatoria do Dr. Ricardo, que está com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Posso resumir o assunto? Bom, aqui o candidato foi devidamente intimado, foi pessoalmente intimado para que prestasse contas, não o fez. A CCIA constatou nesse caso a evidência de que ele recebeu recursos do Fundo de Financiamento de Campanha. De modo que eu estou, se me permite, de repente eu já anteciparia até o resultado do... Sim, ratifico o parecer ministerial e pela devolução dos valores. Então, eu estou aqui julgando como não prestadas as contas do candidato, condená-lo a devolver ao Tesouro Nacional e também acrescento no meu voto, senhor presidente, o encaminho de cópias ao Ministério Público Eleitoral para que apure eventual prática de improbidade administrativa. Todos os colegas estão de acordo? Então, proclamo o resultado. O Tribunal por unanimidade declarou não prestadas as contas do candidato nos termos do voto do relator e as providências, né? Em consonância com o parecer ministerial. Colegas, não havendo mais nenhum processo, o julgamento declara, portanto, encerrada a presente sessão.